Steve Jobs, além de ter sido um grande empresário no comando da Apple e da Pixar, também era muito conhecido pelas apresentações impactantes que ele fazia, principalmente nos eventos de lançamento da Apple, no lançamento do iPhone, do MacBook, do iPod. Muitas pessoas ficavam ansiosas só para ver ele apresentar. Então, vários especialistas e estudiosos tentaram desvendar quais que eram os segredos que o Steve Jobs utilizava para deixar suas apresentações tão impactantes. E um desses especialistas, que foi Carmine Gallo, compilou todos esses segredos nesse livro aqui. Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis. Aqui nesse livro ele explica várias técnicas que o Steve Jobs utilizava, inclusive vai dando vários exemplos em apresentações que ele fazia e como que ele aplicava essas técnicas na prática. E para passar um pouco desse conhecimento para vocês, eu separei aqui 3 dicas desse livro. E aí, no caso, se vocês acharem essas dicas interessantes e quiserem conferir outras, vou deixar um link aqui na descrição, onde vocês podem adquirir esse livro. E essas dicas que ele dá aqui nesse livro, você pode aplicar para qualquer tipo de apresentação. Então, para apresentações comerciais, apresentação institucional, ou até apresentações no trabalho para executivos, você também pode utilizar essas técnicas. Inclusive, se você quiser saber como estruturar apresentações executivas, eu vou deixar um link aqui no card com um vídeo que eu fiz que você pode conferir. Mas vamos então aqui para as dicas que eu separei. A primeira dica é para você dar nova roupagem aos números, que seria você traduzir números e dados em coisas mais tangíveis e impactantes para o seu público. Então vou dar um exemplo. Em 2001, Steve Jobs apresentou no evento de lançamento do iPod. E nessa apresentação, ele falou que o iPod ele tinha uma capacidade de armazenamento de 5 gigabytes. Só que 5 gigabytes não significa muita coisa. Então ele foi um passo além e traduziu esse número. Ele falou que com 5 gigabytes você conseguiria armazenar mais de 1000 músicas no seu iPod. Só que, para quem é aficionado por música, sabia que existiam vários outros aparelhos que conseguiam armazenar mais do que 1000 músicas. Só que o grande diferencial do iPod é que ele era compacto. Então Steve Jobs também traduziu isso. E falou que o iPod, ele eram 1000 músicas que cabiam no seu bolso. Vejam como fica muito mais tangível e até impactante falando desse jeito. Um outro exemplo que o autor deu, só que agora não do Steve Jobs, da IBM. Em 2008, a IBM ela lançou um supercomputador ultra rápido que se chamava Roadrunner, que em português significa corredor de estrada. E esse supercomputador era capaz de processar 1 petaflop por segundo. E isso significava que ele era capaz de processar 1 quatrilhão de cálculos por segundo. Só que 1 quatrilhão é um número muito grande e é muito difícil de você tangibilizar isso. Então a IBM fez o seguinte, ela disse que esse supercomputador ela tinha o poder combinado dos 100 mil notebooks mais rápidos da atualidade. Só que, ó, reparem, 100 mil também é um número muito grande. Aí o que ela fez? Ela foi um passo além. E ela disse que esses 100 mil notebooks, se você colocasse numa pilha, ele dava uma pilha de 2,4 quilômetros de notebook. Só que esses 2,4 quilômetros, às vezes não é muito tangível. Então eu iria até um passo além. O prédio mais alto do mundo atualmente é o Burj Khalifa, que é um prédio lá em Dubai, que tem 828 metros e 163 andares. Então, esses 2,4 quilômetros daria para dizer que seria o equivalente a uma pilha de notebooks de 3 vezes a altura do prédio mais alto do mundo. Ou se você quiser colocar em andares, seria o equivalente a um prédio de quase 500 andares. Que aí com esses números fica mais fácil ainda de você tentar imaginar o quão grande que seria essa pilha. Outro exemplo que a IBM deu naquela época é que se todos os habitantes da Terra pegassem uma calculadora e fizessem um cálculo por segundo, durante 46 anos, seria a mesma performance que um Roadrunner conseguiria fazer em um único dia. Então vejam que é muito mais impactante e tangível do que falar que é um supercomputador que processa 1 petaflop por segundo. E agora eu vou para a segunda dica que eu separei aqui, mas ó, se você já gostou dessa primeira dica, não esquece de deixar o like aqui e se inscrever aqui no canal. E a segunda dica é você falar com estilo. Então o Steve Jobs ele sempre conseguia criar um suspense, dar uma emoção e deixar a apresentação muito mais entusiasmada, simplesmente variando 2 coisas. A primeira delas é o volume da voz dele. Então ele sabia quando ele tinha que aumentar o volume da voz e diminuir o volume da voz. Então, por exemplo, às vezes nos eventos de lançamento, ele começava a introdução com uma voz um pouco mais baixa, ia crescendo, apresentando as coisas, e aí quando ele falava o produto de lançamento,
ele estava no pico do volume de voz dele. E isso deixava a apresentação mais impactante ainda. E além de ele fazer essas variações graduais, ele também fazia algumas variações mais bruscas, que são inflexões. Então, em algumas frases específicas, ele subia o tom de voz dele para dar mais ênfase. Então, às vezes, quando ele falava que aquele aparelho era incrível ou sensacional, então, para algumas palavras-chave, ele dava essa inflexão, jogava o volume dele mais pro alto, ou às vezes uma inflexão para baixo também, deixando uma voz mais calma, para poder dar um impacto e mais emoção na apresentação dele. E além do volume de voz dele, ele variava o ritmo da voz dele. Então ele sabia quando ele tinha que ser mais rápido nas frases que ele falava e também mais devagar. E uma das maneiras de ele ser mais impactante também era fazendo variações bruscas no ritmo, só que fazendo pausas. Então, às vezes ele falava uma frase e dava uma pausa dramática. E aí falava outra frase e dava uma pausa. E esse silêncio dava um fôlego e criava um suspense antes de chegar no clímax. Então, se você conseguir fazer essas variações de volume e de ritmo, você vai evitar que a sua apresentação fique monótona e consegue dar mais entusiasmo e mais energia para ela. E a terceira e última dica que eu separei aqui para vocês é a regra dos 3. Steve Jobs sempre tentava simplificar as mensagens dele ao máximo para conseguir mais atenção da plateia. Dando um exemplo aqui, no evento de lançamento do iPhone, ele disse que iria apresentar 3 novidades diferentes, que eram um iPod Touch, um aparelho celular e um provedor de internet. E aí no final, ele falou que essas 3 novidades eram um único aparelho, que era o iPhone. E outra ocasião que Steve Jobs utilizou essa regra dos 3 foi quando ele deu aquele famoso discurso para os formandos da Universidade de Stanford, em que ele começou o discurso falando que ele ia apresentar 3 histórias da vida dele, que era só isso o discurso dele. E aí no final de cada história, ele deu uma lição de vida para os formandos. E como que a gente pode utilizar isso em apresentações? Então toda vez que você for fazer uma apresentação e tiver vários pontos para apresentar, tenta consolidar ao máximo em 3 pontos, que assim as pessoas vão conseguir lembrar muito mais deles e vai ficar muito mais impactante e marcante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como vocês podem aplicar isso. Então imagina que você vai na feira e vai ter que comprar 9 produtos. E os produtos são os seguintes: banana, berinjela, cenoura, laranja, couve-manteiga, espinafre, maçã, abobrinha e escarola. Ou seja, 9 itens. Você vai conseguir lembrar de todos eles? É difícil conseguir lembrar, né? Mas se são 9 itens, como é que eu consigo transformar em 3? A gente poderia utilizar categorias. Então, de todos esses itens da feira, a gente tem 3 categorias, que são frutas, verduras e legumes. E dentro de cada uma das categorias, a gente tem 3 itens diferentes. Dentro de frutas, a gente tem banana, laranja e maçã. Dentro de verduras, a gente tem abobrinha, berinjela e cenoura. Fica até fácil decorar, né? ABC, abobrinha, berinjela e cenoura. E dentro de verduras, a gente tem couve-manteiga, espinafre e escarola. Pode até ser que você não tenha decorado todos os 9 itens desse jeito, mas eu garanto que você decorou muito mais itens separando em 3 categorias diferentes do que simplesmente pegando uma lista e colocando 9 itens diferentes. E se você estiver esquecendo de um item, você sabe que tem 3 itens em cada categoria. Então você vai saber em qual categoria que está o item que você esqueceu. Então essa é uma técnica que você pode utilizar. É você pegar a sua lista de tópicos e tentar agrupar elas em categorias semelhantes. E aí, se você conseguir reduzir a sua mensagem em 3 pontos, fica muito mais fácil do seu público decorar. Que foi exatamente o que eu fiz nesse vídeo. Eu peguei 3 lições das várias lições que esse livro trazia, que foi de você dar nova roupagem aos números, de você falar com estilo, que seria você variando o volume da sua voz e o ritmo, e seria a regra dos 3, que é tentar reduzir ao máximo a sua mensagem em 3 pontos principais. E se vocês quiserem conferir as outras dicas desse livro, que eu recomendo bastante, eu deixei um link aqui na descrição. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e até a próxima.